Ele, Maria. Ah, sim, ela. Hello, Isabelle. Hello, Beatriz. I'm good. Thank you, I'm great. Hello, Raíssa. Pessoal, a gente pode começar com a chamada, né? Só me confirma, essa gravação é dessa aula, né? Sim. É ou não é? Hello, Rogério. Agora eu tô confuso. É dessa mesmo, né? Não? Isso é assim, viu? É Ah, dessa é aula, sim. tô só Ah, tá, obrigado. Tá, Brenda. Pessoal, pois, vamos começar com a chamada, tá bom? Enquanto eu vou dizendo a página do livro. Pessoal, a gente vai só finalizar, né, aquela que a gente tá fazendo na aula passada, que era sobre os advérbios de frequência em inglês, tá? Vamos lá para a página 65, tá certo? Caso tinha uma atividadezinha que eu tinha deixado, quer dizer, que eu ia deixar, que no caso eram 3 questõezinhas do livro, certo, para vocês, mas eu acabei nem colocando, passou pela minha mente. Mas vocês já tinham aquele trabalho para fazer, então ficou tranquilo, tá? Sem problema não. A gente pode fazer aqui. Porque a gente tem o tópico de suplemento, que é o que a gente vai tentar começar hoje, tá certo? Então, de todo modo, tá? Pega seu livro na página 65, certo? Pronto, aqui já está feito para a gente, foi a questão 1, que já fizemos, e a questão 2 também, tá? A gente tem aqui só a 3, a 4 e a 5 que são de marcar, tá bom? Eu vou ler para vocês, vou explicar como é que faz, e vocês vão fazer aqui comigo, tá certo? São, no caso, as 3 últimas atividades do assunto, ou 65, tá certo? Ou Beatriz. Isabelle também, 65. Pois é, Raíssa, eu também reparei isso. Peraí, tá? Verdade. Isso é em português. Percebi isso agora. Uhum, que as outras estão em inglês, né? A questão 1 e a 2, a 3, a 4 e a 5 em português. Mas vamos lá, né? Vamos fazer aqui, rapidinho. Qual a alternativa que apresenta apenas advérbios de frequência? Essa é a parte boa, Raíssa. Vamos lá. Dessas alternativas, qual delas só tem advérbios de frequência? Pois é, eu também acho. Vamos lá, vamos colocando aí no chat. B, Maria B, Raíssa B, Isabelle B. Tudo bem, pessoal? Letra B, né? Que a gente tem o often, quer dizer frequentemente, rarely, raramente, usually, normalmente, e always, quer dizer sempre. Pronto. Até porque a primeira nem poderia ser, né? Badly. É um pouco estranho, vou até comentar um pouquinho sobre essa palavra. De bolacha na cara. Ó, eu vou até comentar sobre essa palavra aqui, ó, que é o primeiro advérbio que está aparecendo. Que no caso ele não é um advérbio de frequência. Mas vale a pena comentar, porque assim, a gente traduz esse badly como mal. Tipo, ela canta mal. He sings badly. Só que é uma tradução que ela é bem adaptada. Isso, só porque assim, mal mesmo é bad. De verdade. A palavra mal, o adjetivo mal é bad. Só que quando a gente vai transformar ele em advérbio, a gente coloca esse ly. E engraçado que no inglês, esse ly, ele é como se fosse o mente do português. Então, é como se fosse badly, é como se fosse, entre aspas, malmente. Entende? He sings badly, ela canta malmente. É um advérbio de modo. E é estranho, porque em português não tem esse tipo de... A gente não fala malmente. A forma da palavra mal, ela tanto serve para adjetivo, por exemplo, ele é mal, como também serve para ser um advérbio. Ela canta mal. Né? Esse mal aqui é advérbio e a forma não mudou. Mas em inglês a palavra mal ela muda de forma, tá? Por exemplo, eu vou até colocar o exemplo que eu dei, só que é em inglês, né? Vou usar o bad como se fosse, quer dizer, o mal como se fosse um adjetivo. She's bad. Ela é má. Agora eu quero usar ela como se fosse um advérbio. She sings badly. Entende? Então, ao contrário do português, a palavra bad, ela muda, tá? Então é como se fosse literalmente esse malmente, tá? É super estranho, mas é como se fosse assim mesmo, certo? Sim, 65, o Pablo. Show, Maria. Obrigado também, Maria. Pronto, vamos lá. A gente tem a questão 4, que diz o seguinte. Marque a alternativa que melhor complete a frase Ingrid
tracinho, goes to France on holidays. Ou seja, Ingrid, alguma coisa, vai à França nos feriados. Então aqui a gente tem as opções. Slowly, fast, always e at school. O que vocês acham? Show, a Raíssa acho que é always, C. É isso aí. Eu estou falando de uma ação que ela executa nos finais de semana. Então, pela lógica, é um advérbio de frequência. Isso aí, pessoal. Muito bem. Letra C. Certíssimo. A 5 diz o seguinte. Qual alternativa não é um advérbio de frequência? E aí? D e os demais, o que vocês acham? A Maria acha que é D. F, como assim? Ah, D. Exato, pessoal, D, tá? No caso, o well ele pode ser considerado um advérbio de modo em algumas situações, né? Que a gente pode falar bem. Significa bem, tipo, ela canta bem. É um advérbio de modo. Então, sim. O único aí que não é de frequência é o well, tá bem? O resto é, né? Often a gente já viu, usually, sometimes, regularly, a gente já viu todos eles. Então tá certíssimo, letra D. Pronto, aqui, agora sim, oficialmente, advérbio de frequência tá no passado, tá bom? Agora sim. Quer dizer, no passado, assim, do livro, tá? Mas vocês vão fazer prova sobre ele. Provavelmente vai ser o conteúdo da parcial de vocês. Esse, possivelmente, o que a gente vai ver agora, certo? Vamos lá, aqui a gente tem at school, na escola. Seria na escola. Qual, Maria? Ah, o advérbio de frequência? Sim, ótimo. Na verdade, estudar advérbios no geral em inglês, como eu falei, ela expande a tua forma de se expressar tipo, de uma outra forma. Tu consegue falar especificamente da ação que tu está executando. Então, assim, no termo geral, estudar advérbios em inglês é sempre uma boa, tá? Expande teu vocabulário, tu consegue ver várias aplicações práticas. Meu, é com 2 L's? Nunca vi, cara. Você manda cada um, fico impressionado. Onde é que vocês veem essas palavras? Caramelo com 2 L's. Moinho, olha aí. Claro. Free Fire, claro, né? Eu preciso renovar meu vocabulário para ele ser mais moderno. Porque as palavras que eu sei é muito de coisa que eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler livro, essas coisas. Eu já falei que eu não sou muito ligado atualmente em jogo. Então, meu vocabulário ele é muito... É tipo o meu português, sabe? Eu raramente falo gíria. É até meio estranho, né? Não sei se vocês já perceberam. Às vezes eu tento falar, mas geralmente é difícil, fica estranho quando eu falo algumas gírias. Às vezes eu acho que não combina comigo. Em inglês é a mesma coisa. Exato, eu não tenho esse vocabulário assim de jogo, de coisinha muito jovem, essas coisas. Preciso melhorar, tá? Então, nesse sentido, eu até aprendo com vocês. Vocês mandam essas coisas assim, meio nada a ver, eu até aprendo, cara. Sim, outra pronta, e sobre isso, vai ser graças a Paula. Ai, ela com certeza deve ter comentado alguma coisa do tipo. Raíssa, me conta, eu tô curioso, tá? Rapidinho me conta o que foi. Mas eu queria só fazer um comentário também sobre essa questão das novas formas de se expressar. Ah, ela falou isso, Maria? Ela me conhece. Ela me conhece há bastante tempo. Ela me conhece há um tempo e ela sabe como é que eu sou. Então ela foi certeira. Eu tô mudando algumas coisas, mas ela me conhece. Nossa, a Paula já fez até bullying comigo por causa disso. Claro, na amizade, né? Mas por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês de uma coisa moderna que vocês falaram aqui no chat, tá? E depois eu fui pesquisar e fui dar uma olhada. Se eu não me engano, quem tinha perguntado isso foi a Beatriz. Eu vou até copiar aqui no chat. Ela fez a seguinte pergunta. Pediu para eu me traduzir isso daqui, ó. How You Like That? Era até o nome de uma música. Até eu gravei, Beatriz, a sua pergunta. Aí até depois, terminou a aula, eu fui dar uma pesquisada. Quando a gente está falando de um inglês formal, tá? Uma coisa assim mais... As traduções, a que eu pesquisei, não tem nada a ver com o que era para ser. Porque assim, How You Like That, você tem duas formas de falar isso, né? Ou você fala How Do You Like That, que seria como você gosta disso, ou você poderia falar How Are You Like That, que significa como você é assim. Aí eu fui pesquisando de onde mais ou menos você tirou essa frase, e eu descobri que era o nome de uma música, e na tradução da música, a tradução que o tradutor colocou para how You Like That era o que você acha disso.
Só que eu fiquei assim, não tem nada a ver, porque a palavra like não pode ser usada no sentido de acha. Aí eu fui ver que foi tipo uma tradução meio que literal das cantoras, porque elas são coreanas, alguma coisa assim, e parece que no idioma dela faz sentido. Então elas meio que verteram literalmente para o inglês o uso do verbo. E por isso que ficou muito estranho, por isso que quando eu olhei a tradução, o que você acha disso, eu fiquei, o que é que tem a ver? Mas é porque foi tipo uma adaptação de um modo que elas falam. Exato, precisava foi tão difícil de entender. Inclusive, isso é uma observação. Quando a gente está aprendendo inglês com música, a gente às vezes tem que tomar cuidado com cantores que não sejam nativos. Porque quando eles vão escrever a letra, eles vão colocar adaptações de expressões, e às vezes elas não são usuais, elas não fazem parte da gramática, elas são bem informais, bem daquele contexto. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Com alguns desses pontos. Mas foi bom saber que existe essa possibilidade também, certo? Então, vamos lá, tá? Isso, Isabelle. Bunny Friends. Pessoal, vamos para a página 66, tá certo? O tópico de suplemento, eu acho que ele vai muito a calhar, porque o começo do nosso capítulo, a gente estava falando sobre questões geográficas, como é que a tecnologia auxiliou para a gente se encontrar no mundo. Até teve umas perguntas se você já tinha se perdido, né? Aí o detalhe, esse suplemento, ele vai ensinar para a gente, ou relembrar, se você já tiver visto, maneiras que a gente tem de orientar as pessoas, ou seja, de indicar para onde as pessoas devem ir. Isso é muito útil se você se encontrar perdido, se você, sei lá, te soltarem dentro ali de um país que fala inglês e tu precisa dizer onde é que você quer chegar. Ou então você quer guiar um estrangeiro, que porventura vem aqui para o Brasil, e você quer dar direções para ele. Esse suplemento ele vai ser bem útil nesse sentido, tá? A gente vai aprender como que a gente orienta as pessoas, certo? Como assim, Isabelle? Tradução fake? Não entendi. De qual? Não, eu sei. Tradução fake, sim, eu sei o que significa, mas do que especificamente? De que termo, de que palavra? Será que foi daquela? Do How You Like That que você está falando? Ah, sim, sim. Então, no caso da tradução fake, a da música. Pois é complicado, né? Mas eu fico de boa. Contanto que você entenda a colocação dela ao dizer aquilo, eu fui dando uma olhada no resto da letra, ela é cheia de gíria mesmo, cheia de palavras cortadas e tudo mais. Então, é bem. Isso, música é música, tá? Vamos lá. O tópico diz o seguinte: Giving directions, né? Giving directions a gente pode traduzir da seguinte forma. Inclusive, né, faz aquela bolinha, faz a anotação aí do lado. Giving directions significa dando direções, tá certo? E a pronúncia tem uma variação, tá? A palavra direction, ela tem duas pronúncias. Se você gostar de inglês americano, você fala direction. Se você for uma pessoa que é fã de inglês britânico, você fala direction, tá bom? Você troca o i para o som do I. Então, direction fica direction, certo? As duas formas estão corretas. Não. Depende. Depende da música, depende do ritmo, do andamento. Acho que isso é bem relativo em relação à letra. Mas eu acho que isso não é tão normal, porque o português é tua língua, sabe? Vamos lá. Dando direções. Aí a gente tem algumas orientações. A gente tem até essa plaquinha, né, para ajudar a gente que direção ele está se referindo, tá? A primeira diz turn left, tá? E o que significa turn left? Significa literalmente vire à esquerda. Turn left, tá? Aí você vai colocando as traduções. Porque o verbo turn, ele significa virar literalmente. Virar, certo? Então, vire à esquerda, vire à direita, que no caso seria turn right. Então, turn left, vire à esquerda, turn right, vire à direita. A seguinte tá meio na cara, né? Go straight ahead, ou seja, vá em frente. E aqui eu queria só fazer uma observação. Essa frase toda, né? Go straight ahead, que é a terceira na sequência, ela nem sempre é usada desse modo, tá? Às vezes é muito mais comum você ouvir só assim, ó. Go ahead. Tá? Ou seja, tirando a palavra straight. Porque se você fosse pensar lá no fundo, fazendo uma tradução literal, é meio redundante você falar go straight ahead. Porque straight já dá uma ideia de para frente, reto. E ahead também é à frente, para frente, em frente.
Então, você falar straight, mas ahead fica redundante, tá? Então, por isso que hoje é muito comum você falar só go ahead, em vez de go straight ahead. Do mesmo jeito, também dá para você falar só go straight, para seguir em frente. Go straight, seguir em frente. Mas aqui o livro colocou essa forma, né? De toda forma, eu quero só dizer que existem outras opções, tá? Que é seguir em frente. Royal, se eu não me engano, é rugido, se eu não estiver enganado. Royal. Rugido de leão, de qualquer coisa do tipo. Miau, não, miau aí já seria. Aí outra coisa. Vamos lá, ao lado de go straight ahead, a gente tem go past. Essa daqui, tá? A gente vai trazer uma tradução, eu diria, adaptada, tá bom? Mas anota a seguinte tradução. Passe por, tá? Passe por. Até vou deixar aqui também, era um pouco adaptado. Depois eu posso explicar por quê, tá? Mas pra gente entender, vamos traduzir assim, tá bom? Passe por. Ao lado a gente tem cross. Cross é literalmente o verbo atravessar ou cruzar, tá bom? Então, esse cross, ele é atravesse ou cruze. E detalhe, a palavra cross, ela também tem alguns significados, tá? Você pode ver cross no sentido até mesmo de um substantivo cruzamento. Às vezes dá para usar cross. Cross também significa cruz, né? Então, tem alguns significados além de atravessar, de cruzar. Pronto, então essas são as direções básicas, né? Turn left, turn right e go straight ahead, go past e cross. Amo inglês na minha vida também, ô Isabelle. Somos nós, tá? Nozes. Sim, aí eu queria só dar uma dica para vocês, tá? Quando a gente está dando direções, a gente pode muitas vezes trocar o verbo turn pelo verbo take. Eu vou até colocar aqui também no chat. O Pablo, courier... Eu acho que isso vem dessa palavra aqui, se eu não me engano. Eu acho que isso aí deve ser uma forma comparativa de algum adjetivo. Mas eu acho que essa não é a palavra original. Também não lembro, cara. Também nem conheço. Tô dizendo, eu vou acabar aprendendo mais com vocês do que vocês comigo. Vocês duvidam disso, mas vocês vão ver. Pronto. Isso, eu não tenho a menor dúvida disso, cara. Tá? Mas eu posso dar uma olhadinha já já, tá bom? Isso. Não assisti não, Isabelle. Não assisti. Então vamos lá, pessoal. Uma observação que eu tinha para fazer. Você pode, nessas direções, você pode trocar o verbo turn pelo verbo take. Só que o take, ele vai no sentido de pegue, tá bom? Assim, ó. Que é uma coisa que é muito comum no português também. Porque se você parar para pensar... agora, courtesy, eu sei, deve ser alguma coisa com cortesia. Tipo, ligação de cortesia, alguma coisa do tipo. Porque courtesy é cortesia. Você tem certeza. Alguma coisa do tipo. Pronto, Pablo. Provavelmente aquela palavra curry que você usou tem alguma relação com cortesia, que vem da mesma raiz. Faz esse teste, pesquisa aí, ô Pablo. Tem alguma coisa a ver com cortesia. Provavelmente. Ou alguém que usa o teclado mecânico ou Google. Pesquisa aí, pega aquela palavra do Pablo, que é assim, ó. Curry. Eu acho que tem alguma coisa a ver com cortesia. Isso, vai aí, Maria. Faz um teste. Agora pode ser, rapidinho. Isso, aquele é chamado de cortesia. Agora o curry que o Pablo colocou. Coloquei pra gente. Acho que é a mesma coisa, se eu não entendo nada. É a mesma coisa, praticamente. Cortesia. Cortesia dá a mesma coisa. Eu acho que era uma forma diferente de escrever, eu acho. Mas a raiz da palavra ser cur é a mesma de courtesy, que a Maria colocou. Então era, Pablo. Se o Pablo tá aí, foi respondido, tá bom? Aquela palavra curry, aquela palavra vem de curry, que quer dizer cortesia. Pronto, vamos lá. Só que pronto, é o que eu tava falando, né? Quando a gente usa esse take, significa no sentido de pegue. Então, em vez de falar turn left para vire à esquerda, eu poderia dizer assim, ó, take left, ou seja, pegue à esquerda. Que é comum no português. A gente nem sempre fala vire, a gente está dirigindo, olha, pega a direita, pega a esquerda. Então, você pode substituir esse turn pelo verbo take, tá bom? Você pode até colocar uma observaçãozinha aí no teu livro, no canto, sei lá, que esse verbo turn pode ser substituído pelo take, que vai dar basicamente a mesma ideia, certo? Pronto, aqui a gente tem embaixo um tópicozinho que é Prepositions of Place, que a gente pode traduzir como
preposições de lugar. Isso aqui é basicamente para você situar algum estabelecimento, alguma coisa dentro da cidade, ou dentro de uma rua, certo? A primeira diz o seguinte: at the corner of, tá? At the corner of. Isso daqui a gente pode traduzir como na esquina. Pronto, na esquina, ou na virada da esquina. Vai ter uma palavra para isso. Mas a esquina, traduz como esquina, na esquina. Que é tipo na virada do quarteirão. Sim, vocês viram preposições de lugar, que era on, at, in, above, tá? Esses daqui são especificamente para você falar de pontos geográficos, numa rua, certo? Esse eu acho que não. Que pelo menos nos livros, como eu dou aula para as turmas anteriores, a preposição de lugar que vocês viram, ela está muito mais relacionada com cidade, país, mas não dentro de uma cidade em relação à rua, entende? E aqui a gente tem expressões para situar certos pontos dentro de uma rua, certo? De uma rua, ou de uma praça, de um espaço menor. É tanto que o nome aqui não são preposições de lugar, tem o mesmo nome, mas ela é mais específica, tá? Então a primeira tradução coloca na esquina. Esse next to, esse a gente já viu, provavelmente. Se eu não me engano, a gente já viu, tá? Esse next to a gente pode traduzir como próximo a, tá? Próximo a. Muita gente traduz como ao lado de. Eu prefiro que você traduza como próximo a, mas dentro de um certo sentido, dá na mesma coisa, porque é uma coisa que às vezes está ao teu lado, ela está próxima. Então, é uma tradução meio que relativa, mas de preferência traduza como próximo a. A gente tem outra palavra que é opposite, ou a gente está na 66, Raíssa. Isso, a gente entrou no tópicozinho de suplemento. Caso a gente está anotando as traduções, certo? Pronto, a gente tem esse opposite, né? Que esse opposite a gente pode traduzir como lado oposto, tá? Ou do outro lado, se você quiser colocar, mas coloca do lado oposto. E depois a gente tem between, tá? Between, que significa entre, tá? E aqui eu vou fazer uma observação na palavra between. Talvez eu já tenha falado com vocês, mas minha memória ela não é tão boa assim, tá? Em inglês, a gente tem, em tese, 3 palavras para falar entre, tá bom? Vou aqui explicar um pouquinho para vocês a diferença. Deixa eu até anotar elas aqui. Pronto, em tese, a gente tem 3 formas de falar entre: between, among e through. Tá? Essas 3 você consegue traduzir como entre. A diferença está no contexto do teu uso. Between, a gente geralmente usa quando uma coisa está entre outras duas. Por exemplo, se eu fosse pegar aqui, deixa eu pegar aqui um objeto para exemplificar. Pronto, deixa eu pegar aqui o meu livro e a minha caneta, tá? Olha que exemplo legal. Estou aqui com o meu livro e minha caneta. Se eu quero dizer que eu estou entre o meu livro e a caneta, e só tem 2 elementos aqui, eu uso between. Então eu diria o seguinte: I am between my pen and my book. Tá? Eu estou entre o meu livro, no caso, minha caneta, e o meu livro. Agora, se você estiver entre várias coisas, vários objetos, você usa among. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui ao redor de vários livros. Então, aqui tem livro aqui, livro aí na frente, livro aqui atrás. Eu estou no meio deles, estou entre eles. Aí eu diria, I am among books. Certo? Então, essa primeira distinção ela é importante, porque você vai encontrar ela principalmente quando você for fazer traduções. Depende muito da tua intenção, tá? Between é entre 2 coisas. Esse among é entre várias outras coisas, certo? Eu vi, Raíssa, sem problema, tá bom? E esse through, professor? Esse daí a gente usa no sentido específico. É o sentido de entre, mas dá uma ideia de movimento. Por exemplo, I pass through the fire. Ou seja, eu passo pelo fogo, ou entre o fogo. É uma ideia de movimento. É um passar entre alguma coisa. Então, esse through, ele também a gente traduz como entre, mas ele dá uma ideia de movimento. Por exemplo, passar pela água. Pass through the water. Né? Pass through the water. Pode ser assim também. Tá? É uma ideia de passar entre. Então, é só uma observação, tá bom? Que eu acho que é importante, que a gente pode, uma tradução literal, se você, por exemplo, fosse colocar no Google, ele provavelmente ia confundir o between e o among, porque depende mais da tua intenção do que de uma tradução literal, sabe? Pronto, vamos lá. Ficou claro, pessoal, essa pequena distinção entre principalmente entre o between e o among? Vocês entenderam? Yes.
Não muito. Ah, eu acho que a Raíssa perdeu. Ô, pronto, posso sim. Beatriz, posso sim, tá? Ó, Raíssa, vou até colocar só, vou focar nas duas palavras. Vou focar no between e no among, que são os mais importantes pra gente. Sem problema. Olha, your memory not. Ou você poderia colocar assim, your memory is not. Ou seja, ela não está ou ela não é. Faltou só o verbozinho, né? Your memory is not 100%. Teacher. Sei, ó. Isso, Maria, ó. A Maria já começou. Ó, o between significa entre. Só que é no sentido de entre duas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui dois objetos. Vou até pegar o mesmo exemplo, tá, Raíssa? Eu tenho aqui dois objetos. Eu tenho meu livro, tá certo? E eu tenho aqui minha caneta. Eu quero dizer onde eu estou. Eu quero dizer o seguinte: eu estou entre a minha caneta e o meu livro. Como eu estou entre dois objetos, eu falo assim: I am between my pen and my book. Eu estou entre minha caneta e meu livro. Porque eu estou entre duas coisas. Agora, se eu tivesse entre várias coisas, por exemplo, se eu tivesse vários livros ou então várias canetas ao meu redor, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, na frente, atrás, eu tivesse entre várias, aí eu usaria among. Então eu diria assim: I am among books, ou I am among pens, certo? Porque eu estou no meio de vários. Certo, Raíssa? A tradução é a mesma. Between e among se traduz como entre. Isso aí é outro caso. Mas faz sentido. Você está dizendo literalmente, I am between water and fire. Ou seja, eu estou entre a água, né, e as chamas. Entre a água e fogo. Pronto, pode ser um bom exemplo. Mas ficou claro, né, Raíssa? O outro que eu tinha falado, que era o through. Esse through, ele quer dizer entre também, mas ele dá sempre uma ideia de movimento, tá? Por exemplo, passar entre a água. Pass through the water, tá? Pass through the water. Passar entre a água, mas no sentido que eu tô passando por entre a água. Tipo, no sentido de através da água, sabe? Então a gente pode até traduzir esse through como através também, se a gente quisesse, certo? Então, Beatriz, você também ficou claro, Beatriz? O between e o among? Sim? Ótimo. Então é questão de contexto, é só questão de intenção, né? Tu tem que ver qual é a ideia que tu tá querendo comunicar para tu usar um ou outro, tá? Então vamos lá, só pra gente praticar aqui, tá certo? A gente tem um exercício super simples, tá bom? Que é um exercício de você dar direções, tá? Eu, inclusive, foi uma pena quando eu olhei para esse conteúdo, porque eu tinha vários planos pra gente fazer isso, cara. Eu tinha pensado em uma aula prática que a gente pudesse usar os espaços do colégio para ir dando direções um para o outro em inglês. Cara, eu tava esperando para esse momento, quando eu vi o conteúdo no livro, que eu ia usar o espaço do colégio inteiro. A gente ia, sei lá, ia do começo do colégio, do portão até o pátio, dando direções em inglês, né? Eu até pensei em vendar alguém, sabe? Só para você confiar na direção da outra pessoa. Foi uma pena, cara. Eu tava pensando em muita coisa sobre isso. Mas como a gente não pode, a gente faz aqui mesmo, tá bom? Então, assim, a atividade é o seguinte, ela diz o seguinte, né? Give the correct directions. A gente pode traduzir assim, né? Dê as direções corretas, tá? E aqui a gente tem uma espécie de mapa, tá bom? É um mapa de uma cidade. E aqui a gente tem os vários pontos, né? Very sad, verdade. A gente tem vários pontos dentro dessa cidade. A gente pode até dar uma olhadinha neles, né? A gente tem assim, lendo, né, da esquerda para a direita. A gente tem hospital, que a gente pode trazer como hospital, né? Se você quiser ir anotando a tradução, tá? Pode ajudar. Hospital, que é o hospital, que você também tem duas pronúncias, tá? Porque americano fala hospital, transformando o T em R. O britânico fala hospital, mas as duas estão corretas. Abaixo de hospital, né, no outro lado da rua, a gente tem o cinema, tá? Cinema também quer dizer cinema, né? A gente viu, o livro colocou pra gente a palavra movie, theatre, só que você também pode chamar cinema de cinema, né? É até bem mais fácil de lembrar, tá? Uma palavra idêntica ao português. Tá na mesma coisa, tá? Que é o cinema. Abaixo de cinema a gente tem o nosso post office, que pode ser, depende, pode ser os correios, na maioria das vezes. A gente traduz assim. Não, desculpa, post office é delegacia, eu tô trocando, verdade. É delegacia. Não, desculpa, verdade, tô confundindo, Correios, tá certo? Eu que tô colocando errado, tô olhando lá pro outro lado. Tá certo, é Correios, tá? E lá do outro lado é que a gente tem o posto de polícia, que é esse police station, tá? Que no caso é a delegacia, o posto da polícia,
chame como você quiser. Abaixo dele a gente tem theatre, que é teatro, a gente já viu. Abaixo de theatre a gente tem library, que é a livraria. E lá para cima, vamos lá para cima de novo, a gente tem supermarket, que quer dizer supermercado, fácil de traduzir também. A gente tem bookshop, que é tipo uma lojinha de livros, tá? A nossa lojinha de livros. Ao lado a gente tem bus station. Bus station seria como se fosse... É tipo aquele ponto do frete, não é uma parada de ônibus, porque parada de ônibus é bus stop. Aqui é como se fosse... tem um nomezinho, cara, você tem que me lembrar disso, porque a minha memória é horrível. É tipo onde o frete se encontra. Tem um nomezinho super simples, cara. Em português mesmo. Eu esqueci das palavras em português, cara. Enfim, vocês vão me lembrando, tá? Mas esse bus station é o lugar onde os ônibus se reúnem, tá? Como se fosse a rodoviária, pronto. Como se fosse isso, certo? Abaixo a gente tem outros espaços como Italian Restaurant, que seria o restaurante italiano. A gente tem café, literalmente. Lá embaixo a gente tem Museum, que quer dizer museu. A gente tem Shop, que seria uma lojinha. A gente tem Underground Station, que seria a estação do metrô. O que mais que a gente tem? Faltou algum? Eu pulei. Faltou a fábrica, que é Factory, tá? Que é o último que tem aí, tá? Factory. Olha, o Beatriz, eu não uso, eu usava o Duolingo há muito, muito tempo. Tipo, muito, muito tempo. Só que eu fui meio que deixando de usar, tá? Não sei porquê, eu comecei a aprender lendo, lendo mesmo, também eu fazia faculdade, então meio que não precisava, eu ficava meio que... Não fazia tanta diferença. Não, Isabela, infelizmente. Tenho vontade, seria legal, mas nunca andei não, tá? Pronto, então aqui a gente tem simplesmente um mapa, tá bom? A gente tem um mapa de uma cidadezinha e a gente vai simplesmente indicar as direções. Por exemplo, aqui as questões estão na página 67. Ela é super simples, tá? A gente vai fazendo, vocês vão pegando aos pouquinhos, tá? A letra A diz o seguinte: How do I get to the cinema? Ou seja, como eu chego ao cinema? Então, beleza, você tem que se situar. Você está lá nesse pontinho laranja. Vai lá no mapa, você vai ver que tem um pontinho laranja que está escrito assim, ó. You are here. Assim, you are here. Você está aqui. Certo? Então, você vai tomar esse ponto de referência e você vai dizer como você chegaria ao cinema. Ou seja, quais direções você tomaria. Essa primeira eu até posso fazer com vocês. É só a gente ver onde é que está o cinema. Então, como é que a gente falaria? Você vai go ahead, você vai reto. Você depois turn left, que você vira à esquerda. Aí vai na rua, né? Turn left, que tem que é a rua à esquerda. E a rua à esquerda que está o cinema. Então, você simplesmente vai dizer quais direções você tomaria. Certo? Então, go ahead, vai para frente e depois vira à esquerda. Essa é a direção para o cinema, certo? Então, essa é a lógica que a gente vai usar, tá bom? Vamos lá. Essa que eu fiz, vocês entenderam como é que funciona? É simplesmente para você falar os comandos. Então, é só imaginar que você, sei lá, está dirigindo e você tem que dizer os comandos. Olha, faça isso, faça aquilo, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente, até chegar no ponto que está pedindo. Vocês entenderam como é que funciona? Sim, não, Pablo. Tá, deixa eu te explicar de novo. De outra forma, tá? Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para esse mapazinho que você tá vendo e a gente vai tomar esse pontinho laranja, que se tu prestar atenção na imagem, tem um pontinho laranja lá embaixo, na parte de baixo, que diz assim, ó, you are here, que significa você está aqui. Então você tem que fingir que você está nesse pontinho laranja da cidade. Aí as perguntas, elas vão dizer o seguinte, olha, onde é que eu chego na fábrica, onde é que eu chego no cinema, onde é que eu chego no restaurante. Ele vai dizer um lugar que você precisa chegar até lá. E você simplesmente vai me dar as direções. Que direções são essas? A que a gente acabou de ver, tá? Nesse tópico de suplemento. Que é o quê? Turn left, que é vir à esquerda. A gente tem turn right, que é vir à direita. A gente tem go straight ahead, que é seguir em frente. Cross, que é cruzar. Você vai dar essas direções, tá, ô Pablo? As direções que estão nessa tabelinha azul escuro. Certo? Simplesmente isso. Você vai se guiando por ela, tá bom? Inclusive, existe até uma forma mais específica de você falar das direções, que é você falar de direção com o nome da rua.
Mas isso eu explico depois, tá bom? Vamos só pegar as direções mesmo. A1 ficaria assim no caso, né? O primeiro comando, go straight ahead. Go straight ahead. Então, no caso, eu estou dizendo A, tá? Os comandos na letra A. No caso, você segue em frente e depois que você segue em frente, você vira à esquerda. Posso sim, Raíssa. No caso, é passe por. Passe por. Inclusive, a gente até poderia usar esse passe por aí, tá? Vou até usar também, para ficar mais detalhado. Primeiro comando, go straight ahead, ou seja, vai em frente. E eu poderia dizer o seguinte, ó. Passe pelo esse negócio que a gente chama ele de giradouro, tá bom? Giradouro se escreve assim, ó. Vou colocar junto, go past to seria roundabout, que é giradouro, mas vou escrever para vocês. To roundabout and turn left. Pronto, significaria mais ou menos assim, tá? Para você chegar no cinema, você go straight ahead, você segue em frente, você passa pelo giradouro, né? Go past to roundabout e depois você turn left, você vira à esquerda, tá? São 3 comandos, né? Vai em frente, vai reto, passa pelo giradouro e vira à esquerda, certo? Essa seria a letra A, tá? São os comandos para a gente chegar no cinema. Vamos lá, 2 minutos, verdade, 1 minuto, na verdade. A gente tem a letra B, deixa eu ver se dá tempo a gente fazer. Letra B diz assim, ó, how do I get to the Italian restaurant? Ou seja, como eu chego no restaurante italiano? E aí, pegando esse mapa, quais seriam os comandos que eu usaria para chegar no restaurante italiano? O primeiro é seguir em frente, né, porque eu estou no começo da rua. Então eu poderia dizer, go straight ahead, siga em frente. E o próximo passo, qual seria? Podem colocar no chat, tá? O que vocês acham? Então, segue reto, né? Go straight ahead. E o segundo passo é? Muito bem, Maria. Exato. Turn right, que é vire à direita. Então, você poderia colocar assim, a letra B. Go straight ahead. Straight ahead. And turn right. Vá em frente e depois vire à direita. Assim. Pronto. Tudo bem, Maria, tá? Eu posso anotar aqui o nome, tá? Para não levar falta. Pronto, é isso aí, pessoal. Então, eu vou deixar para casa, tá bom? A letra C e a D, que é o mesmo esquema que a gente está fazendo aqui. Você simplesmente vai dar direções, tá bom? Não precisa ser super detalhado, mas contanto que você consiga orientar para chegar no ponto específico, certo? Então, vai ficar só essa mesmo, tá? Pessoal, por hoje é só, tá bom? A próxima semana a gente corrige, tá bom? Bye bye, see you next week.